Graça e paz, amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou passando aqui para deixar uma palavra com os irmãos, deixar uma palavra com os amados, que fica no livro de Lucas, capítulo 19, no versículo 41. Olha o que o texto diz. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela. Aleluias. Queria que você tirasse um tempinho do seu tempo precioso para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Queridos, já vai compartilhando, já vai deixando aí seu like, né? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Eu quero compartilhar essa palavra que fica neste livro. Nós estamos falando de um livro, ou melhor dizendo, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas escreveu 2 livros, que é o terceiro evangelho, que é chamado como o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, segundo a história. E aqui o texto fala que Jesus, ele entrando na cidade, ele chorou sobre Jerusalém. Logicamente que as pessoas que estavam ao seu redor não tinham entendido o porquê que Jesus chorou, ou entendido no mesmo pensamento, na mesma visão que Jesus estava tendo naquele momento. Sabemos que Jesus, ou melhor dizendo, sabemos que Jerusalém, Deus tem um mistério com Jerusalém. Sempre teve, né? E ele fala que, se você continuar lendo 42, 43, 44, não vou ler aqui para não ficar cansativo essa reflexão. Mas eu quero dizer que Jesus, ele chora quando ele entra em Jerusalém, porque ele estava vendo primeiro o que ninguém estava vendo. Nós estamos falando de um tempo que as pessoas, elas questionavam a Bíblia, ou melhor, a Torá, que não havia a palavra traduzida naquele tempo, mas tudo eles recorriam à lei de Moisés. Então o povo estava muito atento naquilo que Jesus estava falando, que Jesus estava dizendo. E aí o 42 ele fala assim no 42, e proclamou: se tu compreendesse este dia. Amados, ele chora sobre Jerusalém porque as pessoas não tinham compreendido o que estava acontecendo naquele momento. Mas se as pessoas tivessem recebido Jesus naquele momento, o ano milenar de Cristo seria estabelecido. Amados, eu não sei se você já ouviu falar sobre o ano milenar de Cristo, ou seja, Cristo vai reinar por 1000 anos nessa terra. Então, se naquele momento as pessoas tivessem entendido, o ano seria estabelecido, o ano milenar de Cristo. Então Jesus, ele chora porque as pessoas não tinham entendido. E aí fica para mim e para você pensar um pouquinho sobre esse chorar. Ele chorou porque as pessoas não tinham entendido a importância daquele dia. Fica para nós, para mim e você, pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no mundo, onde esse vírus, ou o novo coronavírus, tem matado muitas pessoas. Muitos choros, muitas lágrimas têm sido derramadas diariamente. E nós, como cristãos, nós como o povo de Deus, nós como os filhos de Deus, temos chorados, temos lamentados, ou como que nós temos nos reagido diante de uma circunstância dessa, diante de uma circunstância onde muitos estão morrendo, e nós, o que nós estamos fazendo?
Porque as pessoas que estavam em volta de Jesus não tinham percebido o choro de Jesus. Talvez se fosse eu, você, perguntava para Jesus se ele estava sentindo alguma coisa. Porque Jesus estava chorando. Eu imagino que quando ele vê a cidade, ao bater os olhos sobre essa cidade, ele começa a chorar. Talvez alguém lhe indagou: por que choras? Eu estou conjecturando. Eu estou imaginando. Porque se fosse eu, perguntaria: Jesus, por que você está chorando? Mas o texto não deixa claro. Ele fala que Jesus fala que as pessoas não tinham compreendido a importância daquele dia. E outra vez que Jesus chorou também, que está lá no livro de João, capítulo 11, versículo 35, fala que talvez um dos menores texto ou versículo da Bíblia. Jesus chorou. Só está escrito isso: Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque quando ele chega ali e vê seu amigo Lázaro, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Lázaro estava enfermo, aleluias, Marta e Maria mandam avisar Lázaro. Lá Jesus manda avisar Jesus. Jesus ele é avisado que Lázaro está enfermo. E quando ele fala para Marta e para Maria que esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas moral da história, Lázaro acaba morrendo. E quando Jesus chega naquele lugar, havia muitas pessoas, havia mulheres que eram pagas para chorar. E ele chorava. Jesus começou a chorar. E as pessoas falavam: ó como ele chora, ó como ele amava este amigo. Jesus amava Lázaro. E Jesus ele teve sensibilidade de ver aquelas pessoas naquele lugar. Porque quando alguém morre, irmãos, é um lugar muito tenebroso, um lugar muito complicado de você entender, porque há um sentimento naquele lugar, há uma atmosfera naquele lugar, e ela não é agradável. Isso mostra que o nosso Deus, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. Talvez você não parou para pensar sobre isso, mas quando ele chora, ele mostra que ele está preocupado contigo. Aleluia. Oh glória. Sabia disso? Que Deus ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Oh glória. Então ele olha para Jerusalém. Jerusalém não entende o que estava acontecendo. Da mesma forma nós, nos tempos de hoje. Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo hoje no mundo? Será que nós temos a dimensão ou a visão espiritual das coisas que estão acontecendo? Logicamente, você deve ter ouvido que Jesus ele está voltando. Isso é fato, isso é uma grande verdade. Mas Mateus capítulo 24, você vai perceber que Jesus começa a anunciar a sua volta. Ele começa a anunciar a sua vinda. Ele fala lá que quando haver terremotos, fenômenos estranhos, pai contra filho, filho contra pai, isso é o começo das dores. E as dores de parto. Algumas traduções falam dores de partos. Outras falam simplesmente o princípio das dores. Mas o que significa essas dores de partos? Quem já teve filho sabe que quando a mulher ela está para ganhar o seu filho, para que seu filho venha a nascer, ela sente as dores de parto. Essas dores de partos normalmente assim, intercaladas. Ela vem muito forte, melhora um pouquinho, depois aumenta de novo, ela fica indo e voltando. Quantas vezes talvez você já levou sua esposa no médico? Vai ganhar, vai ser agora, corre, chega lá, o médico examina e fala: volta para casa que não está o tempo ainda. Então, seja, tudo isso que está acontecendo hoje no mundo é só o princípio. É só para você entender que vai acontecer muitas coisas ainda.
que você talvez ou nós não temos a dimensão ou a capacidade de entender isso na profundidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesse dia, que Jesus, que o nosso Deus que fez os céus e a terra, Ele se preocupa contigo. Ele tem sensibilidade das tuas dores, dos teus sofrimentos. Ele diz para você nessa tarde, aleluia, permaneça firme na minha presença, filho, que eu te darei a vitória. Permaneça firme, filho e filhas. Eu lhe darei uma grande vitória. Oh glória! Em tempos difíceis que nós estamos passando, nós precisamos ter fé. Nós precisamos nos dedicar um pouquinho mais à presença de Deus. Continuar firme no Senhor. Porque certamente as tuas dores, as tuas lágrimas serão acolhidas pelo próprio Deus. Oh glória! Irmãos, nós não estamos só. O Senhor está conosco. Entenda isso em nome de Jesus. Queria te agradecer por você ter parado um momento para assistir ou para ouvir esta mensagem, esta reflexão. Jesus chorou. Shalom. Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém.